Muitas vezes, aquilo que impede a gente de alcançar os nossos objetivos não é falta de talento, nem de oportunidade, não. O maior obstáculo, por mais incrível que pareça, pode estar dentro de nós mesmos. E essa é a grande questão, não é mesmo? Por que a gente age contra os nossos próprios interesses? Parece uma coisa sem lógica nenhuma, mas a verdade é que é um padrão de comportamento super comum. Que tal a gente investigar isso juntos? Sabe quando a gente fica adiando aquela tarefa importante? Ou desiste de um projeto que parecia promissor? Ou simplesmente se convence de que não é bom o suficiente? Tudo isso são sinais clássicos de que tem alguma coisa nos atrapalhando por dentro. São sintomas de um problema bem mais profundo. Então, vamos dar um nome certo para isso. Autossabotagem. É exatamente esse padrão, um conjunto de atitudes que acabam prejudicando as metas que nós mesmos definimos. É um verdadeiro paradoxo em ação. E olha, é muito importante entender que não se trata de simples preguiça, viu? É um conflito bem mais complexo. Nessa análise, a gente vai desvendar as pistas para entender por que essa força interna parece jogar contra o nosso próprio time. Bom, a primeira pista para a gente resolver esse mistério está na nossa própria mente. Existe uma verdadeira batalha acontecendo dentro do cérebro. Uma forma bem legal de entender esse conflito é pensar que a gente tem tipo 3 cérebros diferentes, sabe? O instintivo, o emocional e o racional. E o problema é que eles nem sempre concordam entre si. E aqui está o centro da briga. De um lado, tem o nosso cérebro racional, que planeja, que pensa no futuro, que busca as metas de longo prazo. Do outro está o instintivo, que só quer saber de segurança, conforto e prazer, agora. A autossabotagem acontece quando esse lado instintivo acaba vencendo a queda de braço. Agora, vamos adicionar mais uma peça nesse quebra-cabeça, a dopamina. Esse neurotransmissor é chave para a nossa motivação. Só que a vida moderna criou uma verdadeira armadilha para a gente. O ciclo é simples e muito poderoso. A gente encara uma tarefa que exige esforço. Aí sente aquele desconforto. Rapidamente, a gente busca uma distração, tipo pegar o celular, que dá uma dose imediata de dopamina. E qual o resultado? O cérebro vai se acostumando com essas recompensas fáceis. E aquela tarefa importante parece cada vez mais insuportável. Ok, então a gente já entendeu o conflito no cérebro e a armadilha da dopamina. Mas a nossa investigação vai nos levar para um lugar ainda mais curioso: o medo. E não é só o medo de fracassar, não. O medo do fracasso é um motivo clássico, né? Para evitar a dor de uma possível falha, muitas vezes a gente nem tenta de verdade. É uma forma de proteger o nosso ego, criando uma desculpa pronta. É um mecanismo de defesa que age sem a gente nem perceber. Agora, chegamos no ponto que é realmente de cair o queixo. Pode parecer totalmente contraintuitivo, mas acredite, muita gente se sabota porque lá no fundo tem medo de ter sucesso. Isso mesmo, medo de dar certo. Mas por que alguém teria medo do sucesso? As razões são bem profundas. Pode ser um sentimento de não merecimento, o medo das novas responsabilidades que o sucesso traz, ou até o medo de como a vida vai mudar. E tem também o que o psicólogo Erich Fromm chamou de fuga da liberdade. A própria liberdade de fazer nossas escolhas pode ser angustiante. A nossa investigação não estaria completa sem olhar para a última grande pista: as pessoas ao nosso redor. O nosso ambiente social tem um poder gigantesco sobre as nossas ações. Esse quadro aqui mostra um contraste gritante. Um amigo de verdade te apoia, incentiva seu crescimento. Já uma pessoa insegura pode se sentir ameaçada pela sua mudança e, de propósito ou não, tentar te puxar de volta para os velhos hábitos. Então, o ponto crucial é este: o nosso progresso pode, sem querer, acabar iluminando a inércia dos outros. Por isso é tão importante aprender a diferenciar quem realmente torce por nós de quem só tá por perto. Certo, agora que a gente já desvendou o mistério, o que fazer? Vamos para a parte prática. Como é que se retoma o controle e supera esses padrões? O primeiro passo é sempre o autoconhecimento. É preciso dar uma pausa e se perguntar com honestidade: qual é a verdadeira raiz dessa evitação? O que está por trás dessa procrastinação? Uma estratégia que funciona muito bem é quebrar grandes objetivos em pedacinhos minúsculos. A sensação de sobrecarga some e cada pequeno passo que a gente completa dá aquele gás para continuar. E para combater aquela armadilha da dopamina, é preciso criar um ambiente de foco. Coisas simples, como deixar o celular longe ou definir horários para dar aquela olhadinha nas redes sociais, faz uma diferença enorme. A mudança de mentalidade é fundamental. Entender que o erro não é uma sentença de você não é capaz, mas sim uma parte essencial do processo de aprender,
Isso alivia a pressão e aquele medo de tentar. E por fim, a gente volta para o ambiente. É vital ser mais seletivo com as nossas influências. Estar perto de gente que incentiva e respeita o nosso esforço é um dos maiores aceleradores de crescimento que existem. Em resumo, a jornada para superar a autossabotagem tem duas frentes. É uma batalha interna, para entender nossos medos e conflitos, e também uma batalha externa, para construir um ambiente que nos dê apoio. E, no fim das contas, tudo se resume a esta questão. Conhecendo esses mecanismos internos e as influências externas, a escolha de que tipo de pessoa se tornar ganha uma nova clareza e um poder todo novo.